Ligar a gravação e tentar projetar, mas a projeção continua sem funcionar. De qualquer forma, eu vou tentando discutir aqui com vocês, porque aí a gente dá andamento às atividades sem atrapalhar. Então, quais seriam essas nossas regras do combinado, né? Primeiro ponto, toda pergunta ela é sempre bem-vinda. Então, não é porque você acha que essa pergunta ela é simples ou, sei lá, que alguém sabe, você não precisa se constrangir, ter vergonha. Então, apenas apresente. Traga. Sabe aquele brainstorm? Não sei se vocês já ouviram falar de chuva de ideias, que a gente não critica a ideia do outro. Então, a ideia é essa, é que você traga aquele conhecimento que você tem, que você faça a pergunta que você quer fazer, que você tire as suas dúvidas. Inclusive, eu não sou, né, o sabedor de conhecimento sobre fitoterapia e essas temáticas. E, é claro, Professor Paulo, oi, tudo bem? tudo bem. Você não está conseguindo gravar a tela, é isso? Não, eu não estou conseguindo projetar minha tela, Tá, tá? Posso voltar lá para a sala? pode. Tá, obrigado. Eu vou entrar lá para acompanhar. Beleza. Pessoal, desculpa, me tiraram aqui para para perguntar sobre o assunto. Voltando, né? Eles vão entrar também para me auxiliar nesse processo de projeção. Então, as questões de perguntas, deixa eu ver se ele já voltou a gravar. Tá gravando. Pronto, aí essa questão de perguntas, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, sem nenhum medo, sem nenhum constrangimento. É importante que vocês levantem a mão sempre, antes de qualquer pergunta, para que a gente tenha um equilíbrio. Como são poucos, talvez não seja nem necessário, né? Vocês vão poder interromper em algum momento, mas é interessante que vocês sempre levante. Tentem ser sempre pontuais e assíduos, embora hoje eu não tenha cumprido esse papel, né? Por causa dessas questões técnicas, mas o nosso encontro sempre será às 9 horas no sábado, e qualquer alteração será comunicado aí para vocês via chat, via fórum, ou a gente pode criar também um grupo do WhatsApp com vocês. Outra questão também é a questão de engajamento e participação. É muito importante que vocês tragam esse conhecimento base, que vocês perguntem, que vocês questionem. Então, isso é extremamente relevante. Ó, estou conseguindo compartilhar a tela agora, e aí fica mais fácil. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim, Pronto. sim. Outro ponto é que uma pessoa pode se candidatar a monitorar, ser assistente. Isso é importante. Por exemplo, alguma de vocês, se vocês quiserem nesse momento se candidatar, vocês vão fazer um resumo daquilo que a gente está discutindo e ao final de cada caso vocês apresentam esse resumo para a gente fechar o caso. Então, nesse momento, quem poderia ser essa pessoa? Eu posso fazer o resumo. Pronto, Geice, muito obrigado aí pela colaboração. Não sentir-se constrangido a perguntar. Nem todo mundo sabe tudo, então nem eu sei tudo, nem vocês sabem tudo. Então, quando vocês forem compartilhar, tentem não, é, sei lá, como é que eu posso dizer? Eu estou tentando encontrar a palavra certa para não ser rude, né? Mas não tente descaracterizar um outro colega, ou tentem não dizer assim, ah, essa pergunta é boba, é, sei lá, tentar não descaracterizar um outro colega. Então, você tem um conhecimento, apresenta esse conhecimento, mas não vamos brigar por ele. Eu acho que a ideia é essa. Nem todo mundo sabe tudo, já colocou, né? Colocar o nome e a cidade no Zoom, se vocês conseguirem. Eu já sei mais ou menos aí de onde vocês são, e na próxima, se vocês quiserem colocar, eu acho que seria importante. Fazer contribuições originais, tentar evitar esse plágio, ou de buscar no chat GPT, ou de tentar trazer uma frase de algum lugar específica, tentar interpretar aquilo que vocês leem e trazer é, como vocês entenderam. Tentar deixar o celular desligado. Eu sei que se alguém estiver usando o celular, obviamente não tem como desligar, mas se estiver usando o computador, desliga aí o celular para evitar que ele toque ou que atrapalhe aí o momento da nossa discussão. Câmera sempre ligada, se possível, não é obrigatório, porque a gente sabe que de fato não pode ser obrigatório, né? Mas se possível, manter ela ligada, microfone desligado, a menos que você precise comentar alguma coisa.
Ouvir mais do que falar, porque às vezes algumas pessoas elas se empolgam, né, e falam bastante, mas a ideia é que vocês falem sim, tá? Traga esse conhecimento de vocês, mas evitem se prolongar. A ideia é essa. Falar somente pelo tempo combinado de 1 minuto. Títulos, eu sei que todo mundo aqui se apresentou, falou que tinha mestrado, doutorado e tudo mais, mas não é um título que vai fazer com que você se considere maior conhecedor, menor conhecedor daquela temática. Então, não use o seu título contrapondo algum colega, tá? É, essa ideia aqui do Vegas é tipo assim: o que acontece aqui, fica aqui. Então, fiquem à vontade para falar, para perguntar, e evitem comentar ou falar de algum colega ou de algum comentário que aconteceu aqui fora daqui, desse ambiente virtual. E receber feedback respeitosamente é sempre importante. Ok? Posso dizer que estamos combinados? Perfeito. Sim. Sim, perfeito. Vamos discutir aqui o primeiro caso, que eu espero que vocês já tenham trabalhado um pouquinho deles, né? Caso clínico 1. Paciente JA é feminino, né? 52 anos, com histórico de dores epigástricas nos últimos 2 anos. Relatou o uso irregular de omeprazol 20 miligramas uma vez ao dia, no ano de 2023, com resposta satisfatória. Contudo, relata preferir medicamentos naturais. Relatou que há 2 meses iniciou o uso de chá de espinheira santa, né, que é a Maitenus ilicifolia, preparado para infusão de 1,5 gramas das folhas secas pulverizadas em liquidificador em 1 litro de água. Relatou que obteve resultados satisfatórios, mas nos últimos 20 dias os sintomas, né, de dor epigástrica, eles retornaram. Então, imagina que você está em uma farmácia ou que você está, como algumas pessoas não trabalham em farmácia, né, mas que vocês estão, sei lá, em algum lugar de atenção e alguém te pergunta isso, alguém te relata esse caso. Aí o primeiro ponto, né? O que perguntaria para esse paciente? Eu vou deixar o caso aberto aqui. Mas quais seriam as perguntas que você faria para esse paciente para entender esse caso, principalmente, né, compreendendo que a gente está trabalhando os 3 primeiros pontos do curso, que é a questão de coleta, de armazenamento, de distribuição, de preparo, esses pontos que são os principais. Então, quais perguntas vocês fariam? Aí eu realmente vou deixar com vocês, tá? Uma das primeiras perguntas que eu faço, na verdade, é porque nesse lugar que eu trabalho como voluntário, é, os pacientes perguntam muito, né, sobre essas coisas. Sabem que eu sou farmacêutica, mas não sabem que eu não sei dessas coisas direito. Mas é sobre o que eles também estão tomando junto com aquele medicamento. Perfeito. Então, você tá perguntando quais outros medicamentos ele faz Quais uso, outros? né? E aí, Uhum. uma perspectiva de interação medicamentosa. Seria Sim, mais interação com a planta ou interação com o omeprazol? aqui nesse caso, como ele está falando que os sintomas retornaram e ele mantém o uso. É, ou ele está aí numa forma muito irregular, que não está, né? Ou é porque ele está tomando outras coisas que pode estar interagindo, diminuindo o efeito. Estou entendendo. Beleza, a gente está partindo então para uma perspectiva de farmácia clínica, Ah, né? é. Ok. É. Luiz Gustavo, que você levantou a mão? Luiz? Pronto. Oi, tá Oi. escutando? Estou sim. Então, uma das coisas que eu ia perguntar perguntaria primeiro, tá? Além disso que a colega falou, né, que ele pode estar tomando outros medicamentos, então pode estar afetando também o estômago. Se ele já tinha um histórico, né, de dor de estômago, de azia, de alguma coisa antes, e também ver sobre a alimentação dele. O que que ele come? Como ele começa o dia comendo? Porque eu conheço gente que tem azia o dia inteiro e começa o dia comendo uma coxinha com uma Coca-Cola. Ou seja, já todo errado, né? Então, acho que a gente tem que também avaliar essa parte daí. Seria uma das coisas que eu perguntaria também, que seria sobre o que que ele come de jejum, o que que ele come ao longo do dia.
Perfeito, Luiz. E aí, Luiz, só para responder algumas perguntas, né? De fato, ele tem um histórico de dores epigástricas. É o primeiro ponto, ele já tem esse histórico. E aí, Geice, vou pegar novamente a sua pergunta. Vamos dizer que ela não usava nenhum outro medicamento além desses dois, né? Na verdade, não medicamento, né? O omeprazol, que é o medicamento, e a erva medicinal aí, que é o chá de espinheira. Então, ela não fazia uso de outro medicamento, de outra substância, só para vocês pensarem mais um pouco. E aí, vocês estão levando, ok, muito bem, para a parte da clínica, né, de avaliação, tanto de interações medicamentosas, quanto a questão de histórico, né, alimentar esse paciente para entender e até mesmo resolver esse problema, que eu acho que é muito válido. Mas eu quero que vocês pensem também um pouquinho aí nessa questão do preparo da planta. Larissa? Eu pensei se de repente ela mudou o lugar que ela comprou, ou se ela armazenou num lugar de uma forma diferente da qual ela está acostumada, se foi ela mesma que manipulou o preparo, né? Se de repente ela deixava armazenada de uma forma e mudou, ou o lugar que comprou, né? Que tem as embalagens, né? Que de repente pode mudar. Às vezes o lugar que comprou, se tinha procedência, que às vezes a pessoa conhece, às vezes sim, às vezes não, né? A forma que foi preparada, a questão da validade, eu pensei nesse sentido. Ó, eu achei que ela trouxe agora vários insights interessantes aí para complementar a nossa discussão. Então, será que o local que ela coletou, ou que ela adquiriu, que ela comprou, ele realmente é bom? Será que esse produto que eu estou adquirindo realmente é a espinheira santa? Né? Será que não tem uma mistura, alguma composição, algo diferente? Então, eu acho que está puxando aí para um ponto bem mais relacionado com a aula. Então, outro ponto que ela colocou, o armazenamento, ele está sendo adequado? Será que eu preciso olhar alguma questão relativa à validade? Que tipo de recipiente é o melhor para esse tipo de produto? Eu estou fazendo perguntas para vocês falarem também, tá? Glauci? Oi, complementando o que a Larissa mencionou, não ficou claro muito bem nesse caso, a quantidade que ela fazia uso, quantos ml ela fazia uso por dia, porque ela fala que iniciou há 2 meses, preparou essa infusão com 1 litro de água. Quantos ml ela fazia uso por dia? Essa infusão, ela fazia uso durante um dia só? Ou seja, cada dia ela preparava essa infusão? Por quê? Porque se ela mantém armazenado, é bem possível que ao término de um determinado tempo tenha contaminação, né? E os efeitos farmacológicos da espinheira santa podem ter sido perdidos, vão sendo Perfeito. reduzidos por conta da contaminação. Perfeito. Então, pode haver contaminação. Eu acho que a posologia, como você está tentando trazer, né? Qual é a posologia desse chá que ela está fazendo uso? Quantas vezes no dia? Quantos ml? Pelo que eu entendi aqui do caso, ela faz, prepara e vai tomando ao longo do dia. Sabe, água? Você vai pegando ali na torneira e vai enchendo e vai tomando. Então, eu acho que ela está fazendo dessa forma. Não tem muito uma perspectiva posológica. Mas muito bem, Glaucio. A Patrícia? Oi. Voltando ao gancho da primeira pergunta, meu primeiro questionamento aí seria como foi que ela chegou até a Espira Santa, né? Por que que ela escolheu essa planta? Se foi uma indicação de um vizinho, se foi uma indicação de algum médico ou nutricionista que ela passou, onde ela está adquirindo essa Espira Santa? Porque, por exemplo, se for de indicação de um vizinho, pode ser que alguém plante e esteja fornecendo essas folhas para ela, né? E aí depois viria essas questões, né? Dependendo das respostas, se o processo de secagem foi feito adequado, se, por exemplo, se foi uma vizinha que entregou as folhas, se foi ela que fez essa parte de secar as folhas e preparar o chá de maneira geral, né? Aí tem a questão da posologia também, quanto tempo ela está tomando esse chá, onde ela está armazenando após fazer o chá, né? Porque está fazendo 1 litro de chá, ela não vai beber todo de uma vez. Como é que ela está fazendo o armazenamento desse chá? Então, esses seriam os questionamentos que eu faria de início para o paciente. Patrícia, você contemplou aí bastante coisa e tá de parabéns, tá?
São perguntas muito pertinentes, onde você está adquirindo esse produto, que tipo de produto é esse, como você está preparando, quem indicou, onde você está, será que é algo que você está coletando, ou será que é algo que você está comprando? Então, eu acho que são muito pertinentes. E você levantou uma pergunta que até então ninguém tinha levantado, mas para que serve o chá de espinheira santa? Será que tem realmente essa função para dor epigástrica? E eu estou perguntando porque eu quero que vocês também respondam, tá? Eu quero que vocês me digam para qual a indicação da espinheira santa, tá? Jace? Não, minha resposta não é sobre a indicação da pesquisa. Não, é porque realmente tinha falado sobre a quantidade. Eu tô anotando aqui. Eu só queria perguntar, desculpa. É para eu colocar o nome das pessoas que estão fazendo as Não, perguntas não ou eu só precisa. posso Não, elencar? isso. Você só precisa Tá bom, colocar obrigada. mesmo para deixar o final. Ok. Luiz? Luiz? Você está com a mão levantada? Eu não sei se é porque você esqueceu de abaixar anteriormente ou se você levantou. Não, 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 eu levantei. Beleza. Eu acho que é interessante também a gente ver pela farmacopeia quando foi colhida essa planta, porque a gente sabe que todas as plantas ela tem uma determinada época do ano que ela vai ter um potencial, né, do princípio ativo dela que vai fazer efeito, ou do fitocomposto ali que vai fazer efeito, e dependendo da época do ano não tem. Tá? Eu falo muito para as pessoas que, por exemplo, uma mangueira ela vai dar fruto só no final do ano, em dezembro, mas no restante do ano você não vê manga, tá? Porque ela tem o tempo dela. Então, esses metabólitos secundários, eles vão estar mais presentes na parte, né? Seja na raiz, na folha, no tronco, né? No caule, sobre a casca, em determinada época do ano. Então, pode ser que esse composto que ela estava precisando, na hora que foi colhido, não estava ali. Perfeito. Jace? A gente vai fechar a Você, rodada de Luiz. discussão em Na Jace. verdade, agora é porque o Luiz levantou um ponto e me fez pensar em algo. Primeiro, ele disse sobre pensar a época do ano, na presença, né, de possíveis metabólitos que pode variar ao longo do ano. E o que me deixou curiosa é sobre que parte da espinheira santa a pessoa está usando. Acho que alguém falou aí em algum momento, né? Mas hoje eu faço mais da folha e pego um pouco de caule, não sei, aí vai variando. Será que isso pode alterar também? Pronto. Aí, eu encerrando agora essa rodada de discussões, né, vocês trouxeram vários insights importantes. Mas a gente precisa ir para o básico nesse momento e depois ir discutindo cada insight desse. Primeiro ponto. Realmente, a gente tem uma alteração, né, no quantitativo do princípio ativo daquela planta, né, os fitocompostos. Todo mundo entende fitocomposto? São os compostos que a gente consegue extrair daquela planta, e aí não é um único composto, é um combinado, né, de compostos que a gente consegue encontrar. A gente tem muscarina, tem flavonoides, taninos, óleos essenciais, enfim, existem inúmeras perspectivas, inúmeras substâncias que a gente consegue encontrar ali. E aí, essas substâncias, elas de fato vão sofrer alterações ao longo do ano, ou até mesmo ao longo do dia. E aí é importante que vocês saibam. Algumas plantas, por exemplo, a grande maioria delas, o melhor momento para colheita é no verão, né? E se você for colher num período chuvoso, que você faça essa colheita 2 dias depois da última chuva. Eu acho que é importante que vocês saibam disso também. E aí, essas questões, se você for fazer, por exemplo, uma análise dos compostos dessa planta, vocês vão ver que eles aumentam, né? Principalmente no verão, eles estão mais presentes no verão, eles estão mais presentes 2 dias após a chuva, como eu falei para vocês, eles estão mais presentes também é, depois daquele período de orvalho. Então, entre as 10 horas, 11, 10, meio-dia, você tem uma concentração maior, ou até mesmo à tarde. Então, nesse período da noite e logo pela manhã, quando você tem o orvalho, essa concentração está um pouco mais abaixo. Então, isso é importante que vocês saibam também. Questão de limpeza da planta, que você precisa fazer de forma adequada, mas voltando aí o que a Jessie colocou, a parte da planta.
Qual é a parte que a gente usa da espinheira santa? Alguém consegue localizar essa informação? Ou Eu peço Folha. desculpa, porque está escrito ali folhas secas. Mas É, alguém fez a realmente, menção sobre contaminação, já tinha falado antes, sobre às vezes não, se ela compra, vamos supor que ela comprou, e aí vem tudo ali, às vezes misturadinho, pode ter contaminantes de outras partes. Eu estou acrescentando esse comentário anteriormente beleza. feito. Mas de fato, são as folhas? Sim, folhas. Pronto, perfeito, Glaucia, são as folhas. É, vamos tentar trazer alguns outros pontos aqui que vocês falaram. Para que serve o chá de espinheira santa? ó, problemas gastrointestinais, cólica, azia, má digestão, tá? Normalmente é utilizado para isso. Perfeito. Vocês sabem mais ou menos como ela atua? Alguém saberia dizer? Faz uma busca aí. Tentem trazer o que vocês acham como ela funciona. Como é que funciona o omeprazol? É, atuando na liberação do estômago, não é? Isso. Mexendo nos canaizinhos lá. Exatamente. Então, a espinheira santa ela tem uma atuação muito semelhante. Então, ela faz isso, certo? Ela vai reduzir essa quantidade de essa liberação de ácido gástrico dentro do estômago. Então, ela tem esse efeito. Mas quais outros efeitos ela também tem? Olha, se ela é para cólica, ela atua como anticolinérgica. Tá, mas traga num contexto um pouco menos farmacológico. Como é que seria essa atuação? Qual a resposta dela no organismo? Ela vai criar, ela é, como se um omeprazol, um inibidor de bomba protônica, né? Certo. Como a colega falou. Ok. Ó, uma outra função que tem também de muitas plantas, mas essa espinheira santa, é que ela é anti-inflamatória. E aí acaba sendo antisserígena também. Então, acaba que ela não apenas vai reduzir a produção de ácido, mas ela também vai atuar na resolução do quadro de úlcera, se estiver presente nesse paciente. Uma outra função que a espinheira santa tem é de produção de muco, de uma película. Então, ela forma essa película na parede do intestino, do estômago, e protege também essa parede contra a ação do ácido que está presente. Então, a espinheira santa ela tem muito mais funções, por exemplo, do que o omeprazol. Então, em alguns casos, essa espinheira santa ela acaba sendo um pouco melhor, um pouco mais efetiva. No entanto, a gente tem que ter alguns cuidados, como vocês mencionaram aí, alguns cuidados de interação medicamentosa. Então, vamos dizer que ela está usando omeprazol e que ela está usando espinheira santa. Qual o risco disso? Isso. Superdosagem, não sei como falar, desculpa. Ela está usando como se estivesse usando dois anti-inflamatórios ao mesmo tempo, ou dois inibidores ao mesmo tempo. Dois inibidores ao mesmo tempo. Potencializar. Você tem um risco de redução muito drástica de aumento, né, desse pH, no caso, que aí você vai tornar menos ácido aquele estômago. Você tem uma possibilidade maior de proliferação bacteriana naquele local. E aí a gente vai trabalhar e vai falar isso mais adiante, mas vai poder ter um risco maior de pneumonia broncoaspirativa. Então, não é legal também você utilizar a longo prazo a planta ou o medicamento. E também não é legal que você use eles combinados para ter um efeito sinérgico, né? Potencializador. Então tem esses pontos. Para que a gente consiga fechar um pouco melhor essa temática, né? Ou esse caso, a primeira coisa que você precisa entender é que o que a gente usa, ou a parte que a gente usa, são as folhas secas. E essa é a estrutura da folha. Existem algumas plantas, né? A gente vai mostrar uma imagem aqui mais adiante, que elas têm uma estrutura foliar muito semelhante. Então, você tem, por exemplo, esses espinhos que está presente na folha. E aí, muitas pessoas, como a gente já discutiu lá no início, falsificam. Tipo, trocam a folha da espinheira santa pela folha dessa outra árvore.
que a gente vai mencionar adiante. E aí acaba que você não tem um efeito, porque o que ocorreu ali foi uma falsificação daquele produto, né? Você tem um outro que está sendo vendido como espinheira santa. Uma outra coisa também, e alguém falou aí da farmacopeia, ótimo. A farmacopeia ela vai trazer ali para vocês como deve ser produzida e características técnicas daquela planta. Mas existe um outro documento que é o memento fitoterápico, que aí você tem uma descrição da posologia, de como utilizar, de como preparar, quais as vias de administração, quais são as ações, o tempo de utilização. Então você tem algumas informações específicas, se vocês quiserem anotar, é o memento, ok? No caso dessa planta, a gente tem algumas indicações, que aí é antidispeptídico, antiácido e protetor de mucosa gástrica. Então, ele reduz, e além de reduzir esse pH, de reduzir essa acidez, que é aumentar o pH, eu faço uma proteção, né, dessa mucosa com uma película que ele produz. As vias de administração e doses que eu acho que foi colocada pela Gláucia, né? Qual deveria ser a posologia ideal para o tratamento dessa paciente? Então, é uso oral, uso adulto e infantil acima de 12 anos. Eu vou utilizar o extrato seco, vou tomar 860 miligramas de 2 ou 3 vezes ao dia, e aí eu vou preparar uma infusão. Qual a diferença de infusão e decocção? Posso falar aqui? Pode falar, pode Claro. ficar à vontade. A infusão você prepara, você aquece a água a temperatura cerca de 100 graus e, né, já em ebulição e coloca sobre a planta. E na decocção você cozinha, né, a planta, ou seja, a água já está em contato com a planta, com a parte da planta. Quando eu devo usar uma infusão e quando eu devo usar uma decocção? Não A é infusão, uma regra, é mais para uma regra geral, não especificamente para todos, tá? Pode falar Vai agora. depender da parte que você estiver usando da planta. Isso, a parte da planta. Mas qual parte eu uso geralmente uma infusão e qual parte eu uso geralmente uma decocção? para É, Quando infusão, Pode falar, desculpa. Glaucio. Não, Glaucio, pode falar. Para infusão, normalmente folhas, capítulos florais, é, são as partes menos densas da planta, né? Da decocção, normalmente a casca, raiz, rizoma. Perfeito, perfeito. Resposta maravilhosa. Então é exatamente isso. E aí, no caso aqui, a gente tem que tomar 150 ml de um infuso logo após o preparo, 3 a 4 vezes ao dia. E aí, observa que no caso, ela está usando ao longo do dia. Então, aquilo que a Glaucia falou anteriormente, de preparar, deixar ao longo do dia, pode haver contaminação e você ter perda de princípio ativo, ou até mesmo você ter uma contaminação. Então, o ideal é que você use logo após o preparo daquele infuso, daquele chá. A ação, ele tem uma ação também ansiolítica, e aí, para pensar, dor epigástrica também está relacionado a questões emocionais. Então, se você está com ansiedade, se você está nesse momento, você começa a apresentar aumento desse pH, diminuição desse pH e pode levar a úlceras também. Então, uma outra ação que essa planta tem nesse tipo de paciente é ela ser ansiolítica. Então, é ansiolítica, eu aumento o pH, eu faço uma proteção e eu ainda sou anti-inflamatório. Então, eu tenho 4 funções aí, ações farmacológicas, que podem melhorar o quadro desse paciente. Então, é o antiulcerígeno, como eu já falei aqui, faça supressão, eita, desculpa, supressão da secreção ácida e pneumonia. E se eu utilizar em combinação com o omeprazol a longo prazo, eu tenho um risco de pneumonia bacteriana aspirativa, como eu mencionei para vocês. O tempo de utilização é de 28 dias a 8 semanas, e aí eu sei que está estranho, mas no momento são 28 dias que é o recomendado. Mas se você for perguntar a alguns profissionais clínicos, eles vão dizer que pode ser também até 8 semanas. Só que esse efeito, ele é reduzido ao longo do tempo. Então, é como se o seu corpo tivesse se adaptado àquele produto. Então, o ideal é que, se você for fazer um uso contínuo, que você faça substituições por outras plantas também.
E aí, naquele caso, algumas perguntas que poderiam ser realizadas, vocês fizeram praticamente todas. A gente só vai aqui fechar. Então, aconteceu alguma coisa nesse período? Será que ela teve uma outra crise, uma crise de ansiedade ou alguma outra coisa que piorou e agravou os seus sintomas? Houve uma mudança no estilo de vida? Será que ela passou a se alimentar, né, Luiz, de uma forma inadequada? Será que começou a tomar mais alimentos ácidos ou alimentos que poderiam contribuir para essa dor epigástrica? Será que o fornecedor mudou? Que antes estava funcionando, mas agora não. Será que esse fornecedor ele está trazendo essa o outro fornecedor não está trazendo uma planta adequada? Será que tem falsificação? A origem do material é a mesma? Aí eu trago lá o que, deixa eu só pegar o nome dela, o que a Patrícia trouxe, que é justamente, será que ela está colhendo? Será que é um vizinho que está fornecendo? Será que alguém conseguiu realmente identificar aquela planta? Será que eu mudei fornecedor? Então, pensar nessas questões. O modo de preparo, ele está adequado? Será que eu realmente deveria guardar, como a gente já mencionou? Observou mudança na coloração do material? Observou mudança na textura desse material? Observou mudança no aroma? Antes tinha um cheiro característico e agora não tem mais. Ou antes tinha um cheiro e agora tem outro. Então, se a gente for discutir, a gente tem algumas respostas para esse caso. Aqui era a planta que ela utilizava antes, e aqui ela realmente mudou de produtor e o novo produtor está entregando essa aqui, com essa cor. Aqui a gente já consegue ver que houve perda de clorofila, né? Mas provavelmente não só de clorofila. O que que poderia ter acontecido aqui? Forma da secagem. Perfeito, Larissa, a forma da secagem. Então, essa aqui pode ter sido secada ao sol, que o ideal é secar à sombra, né? E essa daqui pode ter sido secagem à sombra ou utilizando, eu agora esqueci o nome a estufa, ou utilizando uma estufa de circulação de ar, ok? Outra coisa também, ele é aquele paciente criterioso e ele disse, olha, eu separei as folhas, né? No caso, o meu produto. E eu encontrei que a antiga era só folha que tinha e tinha ali uns 2% que a Anvisa libera, né, permite, que tinha um talinho, vamos dizer assim, daquele produto. Mas na minha nova, além da cor, eu tinha muitas outras partes da planta que eu não deveria utilizar. Então, de fato, está tendo ali uma contaminação daquele produto por outras partes, ok? Daí, ela observou também que a folha antiga era assim e que a folha nova é assim. São a mesma planta? Não, são as mesmas, na mesma folha não. A folha tá como nova, a margem dela é picoteada, né? E a outra, ela já não tem essa característica. Também a largura da folha é diferente, a coloração. Perfeito. E ele ainda pegou uma régua e foi medir essa venação secundária, né, o espaçamento da venação secundária, e ela percebeu que tem um espaçamento diferente. Então, de fato, parece ser uma planta diferente. Aí eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe essa sorócia. A sorócia é uma árvore de grande porte que tem uma folha muito semelhante à que a gente está avaliando agora. E algumas pessoas, elas utilizam dessa folha, afirmando na venda, né, que no caso a gente tem a Maitenus. Então é bom que vocês saibam que há esse tipo de problema, né, na venda e distribuição desses produtos. Ok? Daí, como é que vocês poderiam fechar esse caso? Obviamente, a gente não vai ter nunca como discutir todos os pontos, mas eu queria não apenas que a Jace fizesse um resumo desse caso, mas quais orientações vocês dariam? A Jace, obviamente, vai fazer isso ao final, mas alguém que falasse, encerrando esse caso. Quais orientações você daria para esse paciente e o que é que vocês fariam? Com tudo que a gente discutiu até aqui. Alguém se habilita?
Posso voltar É, lá para o eu, caso. Pode falar, Larissa. eu acho que orientar a questão do paciente ficar ciente que ele precisa tomar cuidado no lugar que ele compra, né? Se o lugar anteriormente para ele estava dando certo, então para ele voltar a comprar naquele outro lugar, né? Que mostrar para ele as características, mostrar para ele tudo que ele precisa observar antes de comprar, né? Entender, igual os demais colegas já falaram, se ele não está utilizando a forma que ele está armazenando, com o que ele está tomando, a quantidade, né? A questão da interação de tomar junto, né? Com o omeprazol ou de repente com algum outro alimento, com algum outro medicamento, prestar atenção na validade, no armazenamento também que ele faz em casa, no lugar que ele compra também, onde que estava, né? Que de repente, às vezes a loja, às vezes de repente também bate sol, não sei. E às vezes até ali a forma de armazenagem no local, não necessariamente só da forma que foi preparado, né? Também de repente pode ter algum tipo de, pode trazer alguma consequência para ele depois. Perfeito. Glaucio, quer complementar? Sim, gostaria. Procurar a orientação de um profissional, né? Até para que ele possa estar fazendo as devidas associações, né? Se a possibilidade, caso, né, a pessoa esteja fazendo a utilização de outros, não só, né, enfim, medicamento, fazendo uso de outros medicamentos também, mas e orientando com relação à compra em farmácias que vão estar gerando laudo, tem um laudo, né? Vão estar recebendo a droga vegetal por meio de um laudo, então ela vai ter a certeza de que de fato ela tem ali a maitenos, não vai ter uma outra espécie, fazendo chá de uma forma indevida, orientações nesse sentido. Perfeito. Aí, só para fechar isso, trazendo um ponto que a Larissa falou, é a questão da validade. É, qual, qual produto duraria mais tempo, teria uma validade maior? A própria espinheira santa, no formato de folhas, ou ela, que a gente pode chamar assim de rasuradas, né, quebradas, ou ela pulverizada? Como é que eu conseguiria guardar ela por... Qual dessas situações eu poderia guardar ela por mais tempo? Qual a validade seria maior? A folha íntegra, não? Rasurada? E, Isso. Perfeito, íntegra ou rasurada. E nesse caso, entendi. por quê? Boa pergunta. Bom, eu só posso pensar em nanotecnologia, então você já sabe qual vai ser a minha resposta, né, Paulo? Diz aí. Não, é porque eu penso que numa folha íntegra ela tem menos área de contato, de ter interação com o ar, enfim, micro-organismo. Isso. Perfeito. Questão de superfície de contato. Na pulverizada, né, eu tenho uma superfície de contato maior, por isso a validade ela é menor. E aí eu Ah, tenho um risco maior de contaminação, de reação com ar, com ar, de outros tipos de contaminação também. Ok? Ficou claro para todo mundo? Professor, Pode falar, Larissa. nesse caso, entra também pelo fato da pulverizada ter sido mais manipulada do que a azurada? Não necessariamente, a menos que a manipulação tenha sido realizada de maneira inadequada. Sei lá, que o material que foi utilizado, se ela fizer em casa, liquidificador, né? Ou estivesse contaminado de alguma forma, ok? Mas só nesse sentido. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, Geice, você pode falar o que que você anotou aí como um fechamento, um encerramento desse caso? eu ainda estou coordenando as ideias, mas acredito que sim. Eu vou compartilhar. Eu fiz em um doc, Eu acho que você não então. consegue compartilhar. Não, desculpa, eu vou compartilhar, acho que aqui no Ah, chat depois, né? Por enquanto eu vou ler aqui. beleza. Então, basicamente, começamos pelas perguntas após a leitura do caso. Então, foram 16 perguntas em geral, eu tentei dar uma conectada entre algumas, e as outras, mais umas quatro aí que eu peguei da sua lista, que complementou bem. Então, eu devo ler todas? Não, vai mais para resolução mesmo. Tá bom. Então, é que até coloquei
do seu ladinho alguns motivos pelos quais eu deveria perguntar aquilo e depois isso foi para resolução, tá? Então, só para lembrar disso. No período. Bom, na verdade, será que eu posso ler o que as meninas. Porque eu acabei colocando aqui orientações gerais para o paciente e eu estava tentando pegar do que eu escrevi antes para ir colocando aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá bom, então vai ser mais um repeteco, né, meninos? Bom, procurar a orientação de um profissional para que possa ser feita devido à associação com outros medicamentos, comprar em farmácias que recebem laudo, então isso até fiquei um pouco em dúvida quando você falou, porque a gente, quando chega numa farmácia, a gente confia mais, né? Então, não sei se ali naquele momento poderia ser dizer para comprar em uma farmácia, ao invés de ir eu não sei, tá, gente, se isso a gente pode falar, porque eu não compro. E no Coriem tem um paciente nesse sentido, mas de comprar numa vendinha, numa barraquinha de esquina ou comprar numa farmácia. Então, para a gente ter essa garantia que a pessoa ela vai usar o produto, então, nessa minha recomendação aqui, orientação final do paciente, seria comprar em farmácias. E aí a gente não vai perguntar se ela tem laudo ou não, mas pelo menos a gente, ao que eu entendo, garantiria, né? A origem, a possível uniformidade do que se está comprando. Tá certo esse meu A raciocínio? Glaucia quer falar. Vai, Glaucia. Sim, Gláucia. Isso, Geise. Quando eu comentei a respeito do laudo, foi isso. O fato da farmácia ela ter o laudo. Porque ao Ok. adquirir a droga vegetal, ela obrigatoriamente, ou o rasurado, né? Ela tem esse laudo do fornecedor, o que vai garantir que, de fato, seja a espécie, né? E que ela esteja em condições de ser comercializado. Algo que você não conseguiria num herbanário, por exemplo. Excelente. Eu já estou pensando em tudo isso, como eu vou falar agora no próximo domingo de cirurgias. Então, o paciente fica ciente, né, em tomar cuidado no local que vai comprar relacionado a esse ponto. Se o lugar anterior, então, deu certo, voltar lá e comprar, que eu acho que foi aqui o primeiro comentário, né? Mostrar as características, achei até bacana, porque por mais que a pessoa compre, ela fica ciente do que ela está manipulando, porque de repente ela usa mais de um produto. Então, é isso que eu comentaria, né, para o paciente. De repente, ele tem mais de um fitoterápico em casa e pode haver ali uma mistura entre eles. Então, ela sabendo qual é a característica da planta, da folha, no caso que ela está comprando, vai ajudar nisso também, né? Além do próprio preparo, se for só dele. E formas de armazenagem também em casa, né, que foi mencionado. Então, vai ser difícil a gente, já que a gente está indo para a farmácia, a gente já está levando em consideração que lá já foi feito, né, a armazenagem adequada, de onde se comprou também, né, através dessa rastreabilidade, mas que na minha casa também seja feito de forma adequada. E ah, pedir para ele prestar atenção, que possivelmente essa interação possa estar acontecendo ou melhor, que possa estar acontecendo uma interação com o omeprazol. Então, aqui, sinceramente, eu não sei se é o momento de dizer para o paciente para ele suspender o omeprazol, porque a primeira recomendação mais forte nossa é procurar a orientação de profissional. Então, talvez voltar, né, nesse profissional e falar, olha, eu quero tomar, ou eu estou tomando, né, o que que você me sugere, né, suspendo o omeprazol ou não, porque aí já fica, acho que muito. Em termos legais, a gente não pode fazer essa suspensão do produto, tá? Então, tem que pedir para voltar, né, para o profissional que prescreveu, certo? Ela Omeprazol. precisou esclarecer que ela tem preferência por uma planta medicinal e aí informar que há algum tipo, ou a gente pode até deixar dentro de um registro, né, alguma carta ao prescritor, informando isso, que há uma interação entre os dois produtos, que ela tem preferência por essa planta, há os benefícios dessa planta, a gente pode colocar referência bibliográfica também, porque o médico vai acabar querendo saber um pouco mais sobre a planta, então isso pode contribuir para novos ajustes, tá? Mas como ela está fazendo um acompanhamento com o médico e ele vai avaliar também outras questões clínicas, então é importante que ela retorne e faça esse tipo de avaliação. Bacana, então nesse momento uma das orientações que eu poderia fazer seria dizer, olha, eu posso inclusive escrever uma cartinha para o seu médico, né? Porque aí talvez a pessoa se sinta mais confortável do que ela ter que repassar essas informações, né? Isso eu vou acrescentar também, dessa possibilidade. E, e por fim, esse comentário que você falou, perguntar para ela que tipo bom, como ela está usando essa folha, se é pulverizada ou não, e comentar. Voltando lá no ponto do uso, né? Comentar aqui o consumo
ideal é ser usado logo após o preparo, e que mesmo assim, em relação ao tipo da planta, que se ela tiver, por exemplo, pulverizada ou a planta inteira, a folha inteira, para ela usar primeiro a pulverizada, e, enfim, tentar orientar com relação a esse melhor forma de preparo. Perfeito. Então, eu acho que a gente já pode seguir para o segundo caso, correto? Ficou bem fechadinho. É, Segundo caso, paciente CJ masculino, 62 anos. O paciente relata dores articulares e foi orientado a utilizar açafrão da terra, cúrcuma longa, 350 miligramas 2 vezes ao dia, equivalente a uma colher de café cheia. O paciente relatou que teve resultados satisfatórios após 2 meses de tratamento e que tem acesso à planta fresca. O material está plantado na chácara da família e solicita orientação de como preparar o material que será colhido esta semana para que possa ser armazenado de maneira segura todo ano. Então, quais perguntas vocês fariam para esse paciente? Devolvo para vocês. Vou deixar o caso aqui aberto para ficar mais fácil de vocês captarem as informações. Esse parece que complicou mais, né? Mas boa parte das perguntas elas são semelhantes, tá? É isso que eu ia comentar, que eu vou dar até um copiar e colar e depois eu vou alterando. E até como usuária, eu escuto muito dizer o que é o açafrão da terra mesmo, porque eu ouço muito os meus vizinhos se confundirem, eu vejo eles se confundirem, às vezes me traz um da cor que é do outro, já não é. Então, pela cor, você já consegue identificar. Você chegou num ponto crucial do caso, é, que existem espécies diferentes, né, de açafrão, de cúrcuma, e aí um dos pontos interessantes é a diferença na coloração, tanto do produto que vai ser utilizado, que é o rizoma, quanto da flor que surge, né, desses dois produtos. E aí, qual a diferença entre elas? Alguém sabe? O que mais vocês poderiam trazer desse caso? Quais outras perguntas? Pensa aqui que ele mesmo planta na chácara dele. A Jace já trouxe aí um ponto-chave, mas existem outros. Tem alguma relação com o tempo de colheita, como vocês falaram? Tem relação Porque a minha mãe deixa ele lá cozinhando no sol não, no solo. Fica aí, quando ela falar agora eu vou usar, ela vai lá e colhe. Então, será que tá certinho isso? Ou senão, igual a cenoura que fica toda ruinzinha, né? Vira um caule. Eu acho que você está chegando, ó, você chegou no segundo ponto, que é justamente o tempo de colheita, e que existe uma variação, né, do princípio ativo dessa planta, e que existe um momento correto de fazer, e você aí trouxe um exemplo da sua mãe, de talvez o cozinhando, pelo que eu estou entendendo, é tipo assim, deixar a planta ficar lá o máximo possível de senescência, né, de chegar praticamente à morte dela. Eu não sei se é isso que você trouxe, mas Ela fica sem folha, já tá lá, folha sabe? ficar Já muito até perde a terra e volta. Uhum. isso para colher. E aí, beleza. Eu sei qual é a planta correta, eu estou colhendo no período correto. E aí tem um terceiro ponto. É algo que eu estou tirando do chão. Então eu preciso fazer algo ali antes de usar, que seria o quê? Aí é tão óbvio assim, a limpeza? Não Você ia sei. falar. Isso, perfeito. É Né, exatamente. Glaucio? Porque fica até meio, Aí eu falei, ué, tá não é? bom. Mas como é feita essa limpeza? Professor, deixa eu só colocar um outro ponto que eu fiquei pensando aqui, que ele fala assim, que ele colheu essa semana não indica, né, muito qual que é a época do ano, né, essa semana, e ele fala que armazena por todo o ano, né, então, quando ele colhe é uma coisa, eu imagino que por todo o ano vai ser, ou o efeito pode ter diminuído também, né, porque agora vai ser uma coisa e daqui a um ano vai ser outra coisa, né?
Perfeito, Larissa. Larissa trouxe um outro ponto ainda, que era o pós-limpeza, que a gente não concluiu a limpeza, mas eu vou voltar. Mas é a questão do armazenamento. Ele colhe hoje, ele colheu essa semana, aí precisa saber qual o período que ele colheu para saber qual o melhor período. A cúrcuma longa, se eu não me engano, é em março que você tem que colher, que é geralmente quando ela está no seu auge de senescência, como a gente falou, que ela tá, você olha assim e diz, meu Deus, morreu, acabou, não tem mais nada. Mas é justamente nesse momento que você faz a colheita dela. E aí ele armazenou, e aí você precisa saber, será que ele armazenou após secagem ou ele armazenou sem fazer secagem? Será que ele armazenou? Como foi essa secagem? Será que ele triturou o produto Eu inteiro? ia te Será que falar isso. ele laminou? Será Minha que mãe bate no liquidificador. ele bateu no liquidificador e deixou virar um pó, e aí guardou o pó? E aí eu trago novamente. Ele está guardando pelo ano todo. E a gente discutiu no caso anterior que quando você faz a pulverização, tem um período menor de validade. Então, eu acho que vocês estão chegando no ponto certo. Vocês estão chegando lá. Será que é o ideal fazer nesse ponto, guardar ele dessa forma? Será que eu preciso, qual tipo de recipiente eu devo utilizar? Então, são perguntas que eu estou trazendo para vocês, que vocês podem responder, tá? Mas voltando antes dessas perguntas, da limpeza. Como é que eu faço a limpeza? Assim, eu sei que às vezes parece ser besta a resposta, mas vocês podem responder o que é simples mesmo. Como é que seria a limpeza? Água e Água, esfregar, tá, porque ele mas fica cheio de tem umas entranhas. eu esfrego com o quê? Com a escova. De Com a certas escova. macias. Escovinha. E aí eu preciso mencionar para vocês. Não é a de dente. Não, Melhorou? tudo bem, Não é a de dente. melhorou. Mas a questão não é essa, é que eu não posso escovar. A cúrcuma, eu não devo escovar. Aquela Vou superfície tirar. é Eu vou importante? utilizar a água, como você falou, mas em jato. Eu posso utilizar em casa, por exemplo, eu posso utilizar uma mangueira, mas forçar ou deixar no jato máximo para que eu consiga tirar o máximo possível de resíduo de terra daquele produto. Mas eu não uso a escovinha para não gerar uma contaminação ou até mesmo perder parte daquele produto. Então, eu acho que é interessante saber disso. Em relação, como é que vocês fariam a secagem? Estufa? Estufa, tá, mas eu colocaria o rizoma inteiro? Eu faria lâminas, eu Não, trituraria, lâminas, eu faria isso. o quê? Seccionaria e seria melhor para secar. Seccionado, né? Cortado. Seccionado, ok. Em estufa, ok. Eu posso fazer também a sombra, beleza? Mas aí, Vai demorar depois mais, né? isso, demora bem mais. Nesse período, eu moro em Brasília, né? Então, o período aqui, eu acho que Aí já é mais fácil. se eu colocasse um tempinho aqui na janela, já... Já tá seco, exatamente. Mas geralmente, quando a sombra, são 2 dias, né? Que a gente faz por 2 dias. Mas enfim, foi só para descontrair. E depois disso, eu armazeno onde? Em qual recipiente? Minha mãe coloca no potinho de pó royal, de Pó raial de fermento plástico? químico. De Fermento. plástico, né? A gente vai falar, mas eu entendo, um vidro aí. Agora, ele é fotossensível? Não? Quando eu pulverizo ele, tem que pôr no vidro escuro ou não? Isso, tem que sim fazer isso. Então, um primeiro ponto é que o ideal é que você não use plástico, né? Que ele pode interagir com plástico, com PVC, inclusive não só esse, né? Eu estou falando qualquer planta. Então, de vidro ele é bom para esse tipo de armazenamento. E o ideal para qualquer planta também é que você use algum tipo de recipiente que seja, eu agora esqueci o termo, mas que impeça que a luz ela chegue Âmbar. naquela planta. Pode falar, Alice. É âmbar, né? Isso, pode ser âmbar, ou que você use algum Pode passar material, como um isso, alumínio em volta ou não? Mexe É na um pode ser, temperatura. pode ser utilizado o alumínio ao entorno, ou pode ser utilizado também algum tipo de papelão. E aí, Ah, outro recipiente que você pode utilizar são esses recipientes de papel, que você também garante a questão da umidade daquele produto. Só que se você for utilizar o de papel, você precisa também encobrir esse papel em um material de plástico, tá?
Isso, por causa da umidade também. Então eu vou mostrar tudo isso aqui em fotos. Mas eu acho que a gente conseguiu aqui satisfazer a todos os pontos do caso, e vocês foram perfeitos aí nas colocações de vocês. Então, algumas perguntas que a gente pode fazer. Quais foram as condições de plantio? Foi época de colheita, como a Larissa colocou? O tempo de colheita que a Jessie falou foi no tempo adequado? Todas as plantas, elas estavam com a mesma idade? Porque pode ser isso também. Eu plantei uma hoje, uma 2 meses depois, a outra 3 meses, 4 meses depois. Cada uma estava no seu tempo de vida diferente, e aí eu colhi todas no mesmo período. Então eu preciso ter um início, meio e um fim, né? Eu preciso plantar todas no mesmo dia, esperar um tempo específico e colher num dia exato. Os ciclos da colheita, elas estavam adequadas? Qual a origem da espécie cultivada? É como a Jessie colocou. Será que era cúrcuma longa mesmo? Ou era outro tipo de cúrcuma? Qual a cor da flor da espécie? Por que irá colher apenas neste momento? Será que não dava para colher em momentos distintos? Quais cuidados são essenciais com a limpeza, a questão da secagem, a questão do armazenamento? Não seria melhor utilizar o extrato seco altamente purificado? Essa é uma pergunta que colocaram mais para questões deixar a gente um pouco atônito. A gente não vai discutir porque vocês não trouxeram, mas de qualquer forma eu só vou pontuar que para alguns, né, utilizar esse altamente purificado ele poderia ser, mas a gente pensa que não necessariamente seria um fitoterápico, tá? Porque aqui a gente já está utilizando um processo onde eu tenho exatamente a extração de apenas um componente. Então, quando é fitoterápico, a gente tem os fitocompostos. E aqui, nesse caso especificamente, não seria um fitoterápico. Conseguiu entender isso ou eu fui confuso ao falar? Volta para mim, por favor. Eu Tá, também fiquei em dúvida. pronto. Um fitoterápico, ele tem fitocompostos. Ou seja, não existe apenas um composto. São vários compostos e eu faço a extração desses compostos e estou utilizando. Então, um fitoterápico, quando eu uso, às vezes a ação farmacológica não é apenas de um flavonoide, não é apenas de um tanino, é da combinação de todos eles, de todos os compostos que estão ali, dos fitocompostos. Ok? Quando eu estou fazendo uma purificação daquele fitoterápico e eu extraio apenas um componente, um único flavonoide, eu tenho um composto altamente purificado. Ele deixa de ser fitoterápico, ok? Ficou Como a claro? gente chama? Por Você tem exemplo, um medicamento a farmácia pode comprar esse o extrato altamente altamente purificado? purificado e quando ela vender, ela não pode falar que ela está Não, vendendo e esse aí extrato. depende do que você vai utilizar. Você pode fazer, por exemplo, uma manipulação desse composto altamente purificado e criar um comprimido, criar uma cápsula, criar algum medicamento específico que você vai disponibilizar, certo? Então você vai pegar esse produto e você vai criar um outro, vai criar um medicamento. Patrícia? No caso, o que vende em farmácia de manipulação, aquele pozinho que eles encapsulam, seria um extrato seco altamente purificado. Não, Não? não, calma. Pronto. É É, isso que eu não estou entendendo. O que seria esse extrato seco altamente purificado? Um exemplo assim de algo que é comercializado, que é extrato seco altamente purificado. eu acho que eu troquei aqui as coisas, porque agora que eu vi o termo extrato seco, e eu estava mais na questão do produto altamente purificado, né? Do composto altamente purificado. E aí agora eu fiquei me perguntando, mas Glaucio, faz a pergunta aí, para ver se você me ajuda a refletir. Não, eu ia perguntar exatamente isso, se seria a mesma coisa que o padronizado, mas o padronizado continua sendo o fitoterápico, aí por isso gerou a confusão. Aí agora, Isso. quando você colocou, aí, no caso seria o fitoquímico, né? Ou seja, o ativo isolado, né? E aí sim, ele não seria o fitoterápico. Não sei se me fiz Não, você está entender. certa, você tá completamente correta. Eu que me confundi aqui, porque eu não li o extrato seco. Eu estava pensando exatamente no fitoquímico e dizendo que não era um fitoterápico, certo? Mas você está certa no que você mencionou agora. Eu que atrapalhei e me confundi. É, no entanto, antes disso, a Larissa quer falar alguma coisa? Na verdade, era só uma questão de curiosidade que eu fiquei pensando.
Porque lá no início ele fala assim que ele usa 350 miligramas 2 vezes ao dia e que era correspondente à colher de chá. E eu fiquei pensando, como que ele vai saber de fato essa quantidade, né? Isso. Glauci, você está com uma levantada, quer falar mais alguma coisa? Não, desculpa, eu esqueci de abaixar. Não, imagina, a Glaucia já esclareceu o erro que eu gerei a confusão que eu gerei aqui, eu agradeço por isso. E só esclarecendo a questão do fitoquímico e a questão do fitoterápico, vocês eu acho que entenderam também, e ficou claro para todo mundo. Larissa, você falou da dose, né? Isso. É porque agora eu não estou lembrando, mas existe um material, um documento, eu posso até colocar lá no fórum, que quando prepararam a gente para a tutoria, eles disponibilizaram, porque existem diferentes tipos de colheres, diferentes tipos de medidas, e existe uma tabela da Anvisa que diz que uma colher de chá tem X gramas, uma colher de sopa tem X gramas. Só que esse material, embora ele seja oficial, ele gera uma confusão, porque se você pegar uma colher de sopa específica e fizer a pesagem da planta X e utilizar essa mesma colher e fizer a pesagem da planta Y, às vezes você vai ter pesos diferentes. Então, o grupo de pesquisa que criou esse material, eles têm uma planilha que eles pesaram planta a planta que eles usam e que eles definiram através, por exemplo, eles pegaram 3 amostras, fizeram a pesagem das 3 amostras, eles definiram exatamente, em média, qual era o peso de uma colher de chá para aquela planta, de uma colher de sopa para aquela planta, tá? Então, existem materiais assim, mas aí eu, de fato, vou ter que perguntar novamente, vim aqui no meu histórico, né, de aulas e pegar esse link que eles disponibilizaram para disponibilizar para vocês. Então eu vou ficar devendo. Mas de fato isso muda, tá? De planta para planta e de material para material. Material que eu estou falando é de produto mesmo, de colher para colher, de marca para marca. Então às vezes isso muda. Mas tem da Anvisa também um outro material, mas eles já fizeram testes, né, esse grupo fizeram testes, viram que aquelas pesagens ali não estavam adequadas, ok? Então, voltando aqui, a gente tem a cúrcuma longa e tem a cúrcuma azeduária. A cúrcuma azeduária é essa que tem a flor rosa. E se vocês colherem, o produto ele não é tão amarelado, ele é mais esbranquiçado, acinzentado. Então, vocês conseguem tanto diferenciar pela flor quanto pelo rizoma. Eles têm aromas e cores diferentes também, tá? Então, essa daqui é a cúrcuma longa, que é a que a gente está falando nesse momento. Em relação ao período do ano, se vocês forem olharem aqui a curcumina, né, vocês vão ver que em março a concentração é a maior. Então, entre fevereiro e março é o período de colheita desse tipo de planta, tá ok? Da cúrcuma, onde ela vai estar em máxima senescência. O que seria máxima senescência? Já que eu falei, eu vou ter que. Poxa, eu não coloquei a imagem. Ah, aqui. Seria máxima senescência, que é justamente quando você acha que não há mais planta ali, que ela já morreu realmente de vez. E aí, se você não souber exatamente onde você plantou, é até difícil colher porque você não vai conseguir identificar. Mas é nesse período, na máxima senescência deles, que você precisa fazer a coleta. Em relação à lavagem, como a gente já tem mencionado, a gente vai utilizar água com pressão e evitar as escovas por conta da contaminação. Então, vocês podem fazer isso em casa também, tá? Uma outra coisa interessante é que vocês precisam laminar. Se vocês forem utilizar o rizoma inteiro, é capaz até de quebrar o material que vocês estão utilizando, né? Ou seja ele industrial ou não. Então, laminar o produto, colocar ele para secar, vocês podem colocar em estufa, como foi mencionado, em sombra. Outra coisa também é que essa validade do material laminado vai ser de 3 anos, tá? Ou utilizando ele aqui. Inteiros, seco. Você pode guardar ele por 3 anos, mas o ideal é você fazer essa laminagem.
E se você pulverizar, você pode guardar ele por 6 meses, ok? E aí, se vocês forem lá no material, tem uma tabelinha dizendo isso, do pulverizado, do não pulverizado e do pulverizado com óleo essencial e sem óleo essencial, ok? Sem compostos aromáticos ou com compostos aromáticos. Aí tem um período. Como a gente não tem aqui compostos aromáticos, então você pode pulverizado guardar por 6 meses e não pulverizado guardar por 3 anos. Então, sabendo disso, como é que vocês orientariam aquele paciente anteriormente em relação ao armazenamento? Pensando nisso aqui, já que ele coleta uma vez no ano e ele guarda. É Vou bom ter que falar para colocar minha. no saco de papel e depois o saco de papel dentro de um saco plástico, com esse material aí que foi seco à sombra, né, e laminado. Perfeito. Mas aí lembrar que ele só vai precisar triturar quando ele for utilizar. Pode falar, Geice, que vai que eu estou dando a sua resposta. Não, não, era, acho que as duas juntas, porque eu falei, vou falar para minha mãe agora, que ela vai ter que comprar etiqueta, porque me preocupou essa questão de você, porque realmente ela vai colhendo e guardando e mistura tudo no mesmo, né? E além do mais, tritura e mistura tudo também, aí vai lá e junta. E aí o ideal é que você peça para ele guardar dessa forma como o Luiz mencionou, a forma laminada, tá? Marli, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Marli, seu áudio está desligado. Oi? Oi, pode falar. Oi, estão me ouvindo? Sim. Marli, pode falar, a gente está ouvindo. Oi, tô. Ah, tá me ouvindo? Sim, estamos. Ah, perdão. Tô me complicando aqui com o meu celular, mas eu tenho uma dúvida. Então, eu moro aqui em Joinville, em Santa Catarina, né? A gente tem um clima um pouquinho diferente. E nós temos uma horta no nosso posto de saúde. E a gente plantou, né, a cúrcuma. Ela, ela cresceu, floresceu, né, a flor branca. E agora que ela secou, agora que as folhas, né, estão secas, então a gente está no período agora de setembro, e aí agora que ela está nesse período de colheita, como você está falando, só que para vocês, você falou que seria melhor em março, né? Então eu tenho essa dúvida, Não, foi ótima a que eu vou plantar colocação. minha Foi ótima a cúrcuma? colocação. Uma outra questão que vai alterar os compostos que estão ou até mesmo o período que você vai coletar, é a região onde você está, a região do país. É provável que esse estudo que eu trouxe para vocês aqui tenha sido realizado no Nordeste, e que lá o pessoal faz a coleta é, nesse período do ano. Mas o ideal da coleta da cúrcuma é justamente no máximo de senescência. Então, já que aí onde você mora foi nesse período que ela entrou em senescência, então agora é que vocês vão fazer a coleta. Então tá correto, tá? Mas se vocês quiserem saber sobre outras plantas também, o ideal é que vocês procurem estudos que tenham sido realizados no local onde vocês estão residindo ou próximo, ou que a temperatura seja semelhante, para justamente verificar em qual momento é o momento mais oportuno. Mas foi ótimo você trazer essa colocação, que foi discutido também entre os tutores, esse ponto. Então, só para complementar e finalizar aqui esse caso, o ideal é que você peça para a pessoa guardar essa parte laminada, né? Armazenar nesses recipientes que eu vou mostrar posteriormente, e que ele possa fazer essa trituração, mas só usar durante 6 meses. Mas o ideal é que você use o mais próximo possível do momento em que você vai utilizar, que você triture o mais próximo possível. Só que como dá trabalho essa trituração, então você pode deixar esses períodos aí de até 6 meses. Aqui estão alguns recipientes, né, que podem ser utilizados. O ideal aqui é para casa, né, que seja de vidro, que você pode utilizar tanto o alumínio aí para evitar contato com a luz, ou recipientes aí, colocar numa embalagem de papel que também vai impedir esse contato com a luz. Larissa? Uma dúvida que eu fiquei é, esses 6 meses eu conto a partir do momento que eu pulverizei o que já está laminado? A partir do momento que você pulverizou.
tá? Só que você tem que fazer essa contagem também do que você laminou. Então, se eu laminei, são 3 anos, né? Se eu pegar esse produto laminado, faltando 4 meses para vencer, o pulverizado também vai ter 4 meses, ok? Porque você já tem também a contagem de validade do que você está utilizando a base. Último caso, para que a gente encerre, e vamos encerrar às 11 horas, é, que é o tempo realmente previsto. Paciente, sexo feminino, 51 anos, procura o serviço de saúde com sinais de dermatite que aparece na sequência ao uso do gel de babosa de preparação caseira. Paciente relata ter tido o antebraço queimado em um acidente doméstico, um acidente simples, tá? Não gerou bolhas, foi uma queimadura de primeiro grau, mas aí ela preparou um gel caseiro de babosa, aloe vera, que tem indicação, né, para queimadura, e relata que utilizou ele 3 vezes ao dia. Então apareceu aí alguma dermatite, que vocês estão vendo aqui, meramente ilustrativa, decorrente do uso da aloe vera. Quais perguntas a gente deve fazer para esse paciente? Pode ir, Giz. Posso falar? Pode, Luiz. Pode, Luiz. Eu acho que a primeira pergunta é se ela pegou esse gel de Barbosa e passou direto no braço, tá? Porque eu sei que ela tem um composto ali dentro, a lantoína, a aloína, Luína. que ele pode provocar essa queimadura, essa dermatite. Perfeito. Jace, você ia falar? Na verdade, acho que talvez seja isso, eu não sei, porque quando você corta e falam para você não usar da base, que é bem verdinho, é só o gel. É esse verdinho que tem essa substância que você está falando, Luiz? Aí, professor? Não, ele tá junto. Segundo eu já estudei Ah, é um outra coisa, pouquinho, então. é um outro composto. Você tem que pegar ela, cortar ela em cima e embaixo, deixar ela pendurada de um dia para o outro para pingar esse composto que é o primeiro que sai. A mucilagem de dentro ela vai ficar íntegra ali. Aí depois você vai poder preparar o seu gel de babosa. Eu ia responder, mas aí eu vou deixar a Glaucia falar, porque vai que a Glaucia já me responde, então vai, Glaucia. Não, na verdade, o que o Luiz colocou está correto. Por conta da mucilagem, né? Então tem gente que utiliza a própria mucilagem, que é semelhante a um gel, e coloca diretamente sobre o braço. Né? Então, quando menciona sobre gel caseiro, na verdade, é a própria mucilagem que a pessoa colocou em contato direto, sem fazer uma asepsia do braço, né, anteriormente, da região, né, antes de fazer a colocação. E, de fato, é a aloína que pode causar né, enfim, essa dermatite. Então a gente já tem vários pontos aqui e eu preciso pontuar e corrigir algumas questões que vocês mencionaram. Geice, o que você perguntou, tá ok. Então aquela parte de dentro, que é a mucilagem, que é a parte transparente, é a parte que você realmente faz o gel de babosa e é a que é utilizado. Ela tem alguns açúcares que elas são utilizadas para queimadura e que de fato tem uma ação efetiva para queimadura, tá? A aloína, ela fica mais próximo da casca, como você mesmo mencionou. E essa aloína, ela é amarelada. E você precisa deixar, depois do corte, escorrendo, né, esse produto para justamente a aloína sair. Ou além disso, você fazer o corte e remover apenas essa mucilagem para utilizar. Porque se você tiver uma contaminação da aloína nesse gel, ou durante a manipulação você tiver uma contaminação, você profissional se contaminar com a aloína, pode causar uma dermatite. Então, é essa justificativa que está mais presente. Pode falar. Não, é que para o paciente, então, só para entender como eu vou orientar. É, ele pega uma folha inteira, corta na base. Ok. Ali na base que eu vejo que sai bastante dessa cor amarelada. Então, isso que o Luiz estava falando, então seria ideal deixar ela, então, em pezinha, com essa parte de baixo para baixo, cortar, porque para acessar o gel, mas não pode usar logo em seguida? Então, se ele Não, só retirar o gel do centro, ali do meio, não? não pode. Você tem que Tem que deixar esperar um dia. correr essa aloína. Você me pegou na pergunta do total de dias ou horas que precisa ser feito. Mas aí eu posso buscar aqui e trazer para vocês.
mas você tem que deixar ela escorrer, não pode utilizar no mesmo momento, e depois você vai retirar só essa parte transparente interna, que é a que você vai utilizar, tá? Então, o Então, e é ideal uso imediato, né? Porque eu sei que contamina fácil. repete a pergunta, que eu não entendi. Se é uso imediato Uso, ou uso? uso imediato e não deixar ali, porque é a questão de armazenamento, né? Sobre como vai orientar se ela pode, se a pessoa pode deixar dentro de um frasquinho para usar no dia seguinte. Pode, Por... pode deixar armazenado também. Você não precisa utilizar ela toda no mesmo dia, não. Não precisa necessariamente ser imediato. Só que o imediato que eu tinha entendido era Hum. pós-corte. Então Ah, não é não, só imediato pós-corte. Você tem que foi deixar eu para mesmo. escorrer essa aluína para você poder utilizar. Mas você pode armazenar esse gel e utilizar em outros momentos. Eu não sei agora te dizer qual é o período de validade do gel, mas você não precisa utilizar de imediato e descartar, ok? Tá bom. Daí, o que é que eu posso perguntar aqui? Eu acho que eu vou finalizar, porque de fato vocês já trouxeram. Qual o preparo do gel? Então, há toxinas. Qual espécie da babosa que foi utilizada? Eu acho que é importante também saber, mas a que foi utilizada de fato foi a correta. Deixou escorrer a babosa para sair a heloína? Tem uma foto? Por que essa foto do gel? Porque às vezes, antes de chegar, vamos logo para a foto, às vezes as pessoas cortam e colocam a casca junto com o gel, porque acha que é mais bonitinho, ou acha que está extraindo mais compostos, ou alguma coisa nesse pensamento. Então, o ideal é que você use apenas o gel, a parte transparente de dentro da planta. É, São duas partes distintas, né? Como a gente já falou. Essa parte daqui amarelada, como a gente mencionou, da aloe vera, é a aloína. Essa aloína ela é utilizada para laxativo, de forma laxativa. Então, ele vai aumentar a motilidade gastrointestinal, ele reduz a absorção de líquidos, e aí mantém mais líquido dentro do lume intestinal, aumentando essa secreção de água e eletrólitos no lume, fazendo com que você hidrate as fezes e elimine essas fezes. Então, não é necessariamente laxativo, mas a depender, né, do paciente, isso pode ter um efeito laxativo também. Mas é de melhorar a motilidade gastrointestinal, tá? Principalmente intestinal. E a outra parte, que é essa partezinha transparente interna, que é o gel, que é justamente o que você vai utilizar para queimadura, ok? E sempre ter o cuidado de coletar, se você for remover, né? Sem tocar ou o mais longe, o mais distante dessa, dessa casca da aloe vera, ok? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa que eu não tenha falado. É o exudato marrom, que é a aloína, né? Contém aloína, que é uma antraquinona utilizada para constipação, porque ele vai aumentar a motilidade e a presença de líquidos no lume intestinal, como a gente já tinha mencionado. A parte anti-inflamatória, ela contém açúcares e é essa parte transparente que fica no meio. Aqui eu já mostrei. E com isso, a gente encerra os três casos. Esse é um material sobre farmácia viva, que é disponível e gratuito, que o pessoal da organização pediu para a gente recomendar para vocês. E vocês podem baixar gratuitamente nesse site daqui. E vai ter várias informações sobre coleta, armazenamento, período do ano, essas questões assim que a gente mencionou. Antes da gente encerrar, eu queria saber se vocês têm uma pergunta. E depois das perguntas, eu queria que a Jace pontuasse os dois casos, que a gente esqueceu de fazer do último, né? Para a gente encerrar a aula de hoje. Glauci, a tutoria, né? Oi, é só uma dúvida que ficou. Então, a questão que foi comentada a respeito da sepsia do braço é necessário fazer antes de colocar o gel diretamente, ou não? Ou ele poderia, por exemplo, colocar o gel, colocar a mucilagem direto depois que, enfim, fosse extraída a aloína. Tá, depois da extração da oluína, o ideal é você fazer a limpeza do braço, não necessariamente a sepsia, né? Mas a limpeza do braço, porque Aham. aquele gel ele vai se manter ali por um tempo. E aí, se você tiver uma contaminação naquele local, o gel vai impedir que vai manter aquela contaminação no Certo. total por aquele tempo. Então, de fato, aquela recomendação que você fez de limpeza e higienização é sempre necessária. Lembrando que aqui a gente está utilizando para queimadura de primeiro grau,
Queimaduras outras, que terceiro grau, por exemplo, você não vai colocar esse gel diretamente. O ideal é que você vá, de fato, para uma unidade, né, de assistência à saúde para que eles possam fazer a limpeza, debridamento e colocar os produtos adequados. Até porque fazer isso em casa e sabendo que é uma queimadura que tem porta de entrada e ter uma contaminação no gel, que às vezes você não manipulou da maneira correta, pode levar uma complicação maior para aquele paciente. Então, a gente está tratando aqui de uma queimadura de primeiro grau, onde você está usando um produto para manter a hidratação daquele local, entende? Então, você está Perfeito. usando um gel. Aí você vai fazer sim a limpeza, ótimo, e vai colocar o gel posteriormente. Mas em queimaduras de segundo e terceiro grau, principalmente onde você tem a parte exposta da derme, né? Ou até mesmo da região subcutânea e tudo mais, o ideal é que você procure a unidade de saúde para fazer as estratégias adequadas para queimadura, tá? Eu falo isso aí com Perfeito. muita certeza. Larissa? Só fiquei com duas dúvidas. A questão da limpeza, né? Quando você tira ali a folha, você limpa só com água mesmo, a folha, e cortar. Aí ela vai ter que ter um material específico, né? Separado só para, nesse caso, para babosa ou... Isso, como é que a gente faz de forma caseira? Eu vou falar de forma caseira. A gente vai fazer o corte, vai fazer esse procedimento que o Luiz mencionou, de deixar escorrendo por um tempo. E aí, logo posteriormente, você pode fazer o corte central, né? No meio da folha. E aí, utilizando ou uma colher, uma espátula, alguma coisa, você vai tentar pegar essa mucilagem transparente, sem entrar em contato com a casca, sem fazer a raspagem, e o mais distante possível que você conseguir. Então, tem gente que pega um pouco mais para a base, né? Esse não seria o ideal, seria um pouco mais para cima, e você faz essa coleta. Então, seria mais ou menos isso que é um procedimento mais simples. Entendeu? Não sei se. Tá, mas aí precisa Você lavar essa verificar, folha, a parte externa, a folha você pode fazer a lavagem com água mesmo. com água Com mesmo. Tá. corrente, isso, só para tirar os resíduos sólidos que estão presentes nela. E não ter contaminação também na hora de manipular. Eu ia falar uma coisa, eu acabei esquecendo. E verificar se no gel não tem nenhum algo amarelado. Porque se tiver, é provável que tenha uma contaminação com aloína. Ok? Mais alguma pergunta? Jace, você pode fazer o fechamento. A gente tem 5 minutos, então você tem 3 minutos para fazer o fechamento, porque eu ainda preciso fazer um feedback. Bom, na verdade, rapidinho, né? Você quer dos dois últimos ou do último, né? Dos dois últimos. Bom, no caso 2, que é a respeito do senhor, né, que tomava cúrcuma. Bom, basicamente é sobre quando eu tentei fazer um resumo aqui, é sobre Sua mãe. qual é a cúrcuma que você usou, então qual foi a cor. Eu acho bem difícil eu saber qual foi a cor da folha, da flor, né? Então, como que eu oriento a pessoa? Porque a principal diferença entre as duas, para uma pessoa leiga, é a flor. Mas Isso. qual é a diferença que vocês falaram no rizoma? Que eu não consegui anotar porque eu não peguei em nenhum momento, que talvez Desculpa. seja o único A momento da cúrcuma de ela é mais amarelada, alaranjada, né? A mais outra, amarelada. isso. A outra é Ok. mais acinzentada. Ok, então observar a cor do. Se eu não usar rizoma, qual é um outro termo mais um pouco coloquial para eu usar para o É a paciente? raiz. Raiz? Posso falar raiz? Poder também, Ok. mas ideal é rizoma. E não, então, né? Eu só estou pensando numa outra maneira. Então, e qual foi a época do ano que ele coletou? Então, aí ficou uma dúvida, Geise, porque na hora que vocês falaram, agora eu não sei o seu nome do Sul, que fez o comentário, tem Isso, uma da época. Maria. Tem uma época certa para plantar, porque aí isso aconteceria no ciclo de ficar pronta, apesar de que cada região tem uma diferença. Porque meu pensamento seria orientar a pessoa, olha, na próxima plantação, você pode plantar em tal época, que aí Eu acho você que vai ter a mas colheita na em época relação certa. a essa orientação, o ideal é que você diga que é no máximo de senescência. Com isso, você Ok. tira qualquer tipo de questionamento, porque é justamente quando ela está no seu máximo que você vai fazer a colheita. Então, se você vai Uhum. plantar no período que não era o período adequado, mas naquele momento, de fato, a planta está
nesse máximo de senescência, você consegue fazer a coleta. Ok. Sobre a idade da planta, eu comentaria a respeito de se a pessoa coletou e usou da mesma colheita ou se ela pegou de colheitas de outros momentos e misturou. Então, indicar que o ideal é fazer sempre o preparo de colheitas e observar. Então, acho que o ponto que ficou um pouco confuso, mas eu tentei deixar. Estou tentando deixar claro aqui, é sobre a validade, que eu acho que esse ponto é bastante importante. Que não é só sobre o momento de que, por exemplo, se eu peguei, então, ele preparo em lâmina, secar em estufa ou à sombra. Na sombra vai levar aí uns 2 dias e já está prontinho. Você pode guardar, então, no recipiente de vidro, que seja âmbar, ou que seja um papel envolto em plástico para proteger. E na hora de você consumir, pode pulverizar, por exemplo, e nesse momento você vai contar para guardar esse produto pulverizado desde o momento que você secou, Isso, certo? Então, exatamente. se você secou, se você pulverizou hoje, mas já estava secado há 2 meses, tem 4 meses aí de duração para você usar esse Tá, pozinho, certo? e mais ou menos. É a validade final. Ele tem validade de 3 anos, Sim, correto? Mas se já tiver 2 anos e, sei lá, 2 anos e 8 meses, então faltam 4 meses para vencer, né? entendi. E eu pulverizar essa planta, faltando 4 meses para vencer, não é porque eu pulverizei que vai ficar 6 meses. Pulverizando vai ficar 4 meses porque o período de validade encerra naquela data. 3 anos, então, é o tempo real Máximo. de validade. Isso. Mas se eu pulverizei, Aí você ele vai. teria no máximo 6 meses, É, isso. No certo? máximo 6 meses, Ok, no exatamente. máximo 6 meses, tá? Eu vou escrever assim, então. E mais alguma coisa, meninos? Do resumo que eu tô lendo aqui rapidamente, Eu do acho que caso foi isso 2. mesmo. Era a questão da Ok. limpeza, armazenamento. Ah, claro, sobre a limpeza. Então, eu falei sobre a colheita, a diferença entre os rizomas, sobre a limpeza. Então, nunca esfregar, E sempre com um jato de água bem forte para não contaminação. danificar, para provocar contaminação. Isso, Ok? exatamente. E Pronto? isso. E aí tem um armazenamento em recipiente de vidro, é, que você, sei lá, impeça a passagem de luz, pode ser âmbar, pode ser com algum outro material. Uhum. Eu acho que é isso. Sim. O último caso, Obrigada. Caso 3, então, a respeito do paciente que estava usando gel de babosa para sua queimadura. Então, principalmente na colheita da babosa, eu não vi a foto porque eu tenho dúvida sobre qual é a babosa correta. Minha mãe comprou uma babosa falando que ela é a medicinal agora. Mas ok. Fazer o corte, né, e deixar escorrer, e após esse corte do pé, tem que ter essa flor amarela, uhum. porque eu acho que já saiu um pendão. Ok. Você quer fazer algum comentário antes de eu seguir, Não, professor? pode seguir. Então, após você coletar essa folha inteira, você faz um corte central nessa folha e coletar o gel, livrando da parte muito próxima da casca ou da base. Isso. Quando você corta depois, você corta no meio e espere, depois você tira o gel do meio? Não, você deixa a folha escorrendo para escorrer toda a aluína e depois que você faz o corte e faz a remoção do gel. Ok, você deixa a folha inteira sem cortar no meio, escorrendo para que aquilo possa sair. Ok, entendi. Vou melhorar essa parte aqui. E verificar no gel que você coletou se ainda tem alguma coloração amarelinha para confirmar que não tem a contaminação da aloína, que pode provocar alergia em você. E ao aplicar, que vocês mencionaram, fazer a limpeza do braço, porque caso tenha alguma contaminação, ela não se mantém ali depois da aplicação do gel. Pronto. É isso. Pessoal, só para a gente encerrar, já passamos assim do horário, tá 11h01, mas vocês gostariam de fazer algum feedback, algum comentário, tanto para melhoria enquanto tutoria, quanto para a questão de fóruns, sugestões, críticas, fiquem à vontade. Olha, achei esse grupo muito ativo, né? A participação foi muito boa. Gostei também, excelente a sua tutoria, Paulo. Gostei muito da forma como foi conduzida, como foram conduzidas as discussões. E eu estou gostando muito. Até o presente momento, quer dizer, tá superando as minhas expectativas, eu diria. Bom, que bom.
Bom, eu queria só dizer então que eu também adorei a dinâmica do grupo e agradecer pela abertura que vocês deram para uma pessoa assim. Eu sou quase uma leiga, gente. E, e espero mesmo que eu possa aplicar isso já no meu dia a dia com as pessoas, né, que me procuram. Muito Excelente, feliz. imagina. Mais alguém? Para mim também foi ótimo, professor. Fiz aqui as minhas anotações e eu acho que está agregando muito e acredito que os demais também vai ser super, vai agregar bastante para o nosso dia a dia, né? Que eu acho que isso que é mais importante, né? Trocar experiências. Excelente. É, pessoal, só para a gente encerrar, olhem os fóruns, tá? Vocês coloquem questões, perguntas, fiquem à vontade. Nas dúvidas de qualquer parte do material, fiquem à vontade para perguntar. Se eu não souber, tem outras pessoas também no grupo, são vários tutores, são vários organizadores, e aí a gente pode passar essas informações para vocês. Eu sei que eu fiquei devendo algumas coisas, né, que vocês perguntaram, eu acabei não anotando, mas quem lembrar, coloca no fórum, que aí eu mando. Eu acho que foi um link, né, da questão da pesagem, de medidas, e eu não lembro qual foi o outro. Mas o que tiver, coloca lá. E qualquer dúvida também de hoje, sei lá, amanhã vocês, eu esqueci de perguntar, coloca no fórum também, tá? Tem um tópico específico para dúvidas. E aí vocês podem ficar à vontade. Vocês preferem montar um WhatsApp? Eu acho que pode ser porque, igual no caso de hoje, eu achava que o problema era eu, né? Ah, Então eu fiquei desesperada. ok. E aí acho que é Então, interessante. eu vou botar lá tanto o meu WhatsApp, né? Vou montar um grupo com a gente. E aí eu coloco também para vocês o do suporte técnico do curso, tá bom? E aí vocês conseguem falar com eles se tiver qualquer problema. Um bom sábado, um bom final de semana e até o próximo encontro. Tchauzinho. Tchau, Até lá. tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Então, bom dia para vocês.